Bom, vamos lá. Então, ainda falando sobre isso, né, indicadores e KPIs, de uma forma geral, o que você acha que é necessário a implementação? Qual a utilidade que mais te chama atenção aí para o público de RH? Primeiro ponto, acho que fala com o que a gente estava comentando agora há pouco, né? As empresas elas precisam e elas vivem de resultado. E eu acho que nós, como profissionais, a gente precisa falar essa língua. Então, acho que a principal aplicação, o principal benefício do indicador é trazer uma. Fala pessoal, boa tarde. Hoje o tema, a gente vai falar de indicadores de RH. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem, e você? Oi, pessoal. Então, hoje vamos falar de indicadores de RH, né? Fazendo uma introdução breve, lembrando que a gente, a partir dessa semana, está fazendo um teste, mudando o formato, um formato mais de bate-papo. Eu, pelo menos, gostei bastante. Até quem puder dar um feedback, o que vocês estão achando desse formato, acho que é sempre válido. É muito bom para a gente ir ajustando a comunicação com vocês. Bom, então é isso, né? Desde ontem a gente está testando esse modelo, muito mais um bate-papo. Então, vamos lá. O tema hoje é indicadores de RH principalmente, né? Mas indicadores de uma forma geral. E aí eu queria começar perguntando, então, o que são os indicadores, os famosos indicadores, para a gente ir aquecendo aí as turbinas, depois entrar um pouquinho mais em implementação e outros temas. Acho que muitas vezes o próprio nome já diz muita coisa, eu acho que nesse caso ele praticamente já é a resposta. Indicadores nada mais são do que métricas quantitativas que indicam uma determinada conclusão. Né? Uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem muito é achar que os indicadores são verdades absolutas. Na verdade, os indicadores, como o nome diz, ele indica, ele não dá uma resposta, mas ele indica que é que a empresa ou o departamento elas estão no caminho correto. Eu acho que uma das melhores aplicações para os indicadores é para você fazer um acompanhamento de metas. Nem todos os indicadores estão diretamente relacionados a metas. A gente vai falar um pouco melhor quando a gente fala da diferença de indicador, puro e simples para KPI, né, que a gente chama, mas acho que é importante a gente entender isso. Indicador nada mais é do que uma métrica quantitativa de tendência. Acho que a gente pode trazer alguns exemplos para o pessoal tangibilizar um pouco melhor, mas, por exemplo, indicador de inflação. A gente tem o IPC, o IPCA, indicadores macroeconômicos de inflação. O que são esses indicadores? INPC é um índice que a gente acompanha, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele te dá um indício se a inflação, ou seja, que é o preço dos produtos que compõem essa cesta, estão subindo, ou estão descendo, ou estão se mantendo em estabilidade, o quanto eles estão subindo, o quanto eles estão se mantendo estáveis, para você, de uma forma bem objetiva, entender se a inflação está acelerando ou se ela está reduzindo. Ele te dá um indicador. Não é que isso vai refletir exatamente no preço médio do que você está comprando, mas ele te dá um indicador geral de como o Brasil está caminhando nesse sentido. Acho que aí a gente poderia trazer a palavra tendência, né? Ele retrata uma tendência para a tomada de decisão. Então, ele subsidia os tomadores de decisão, como você falou, não com uma verdade absoluta, não com uma previsão acertada, mas, claro, com uma visão histórica que te traz algum cenário, alguma possibilidade de decidir em cima daquilo. E aí você trouxe uma palavra, né, que acho que vale diferenciar, que é o KPI ou KPI, quando abrasileirado. Fala para o pessoal qual é a diferença básica entre indicadores e KPIs ou KPIs. Perfeito, perfeito. Eu acho que muita gente tem essa dúvida, o que são os KPIs e o que são indicadores. Na verdade, não necessariamente tem uma diferença de KPI para indicadores, né? Na verdade, indicadores, a gente acabou de falar,
são métricas que mensuram um determinado movimento de forma quantitativa, um determinado resultado, e os KPIs, na verdade, são um subgrupo desses indicadores. KPI vem o KPI, como vem do inglês, que são os Key Performance Indicators, ou seja, que são os indicadores de performance-chave. Ou seja, são os indicadores que você vai usar ali, os principais indicadores que você vai usar para entender se a sua performance está sendo atingida. E aí, eu acho que tem um ponto importante para entender que nem todo mundo entende. Eu fui perceber ou entender isso muitos anos depois de começar a trabalhar com KPI, que é uma diferença. Muita gente acha que todos os indicadores são indicadores de tendência. E geralmente, os KPIs, eles na verdade, raramente eles indicam tendência. Por quê? Porque os KPIs são indicadores chaves de performance. E geralmente, eles são muito focados, são poucos indicadores prioritários e eles são focados em resultado. E aí, eles têm uma característica que eles são o que a gente chama de indicadores atrasados. Vou dar um exemplo, que acho que do nosso dia a dia, sem entrar ainda nos indicadores de RH. O PIB. O PIB é um indicador de resultado de crescimento econômico do país. Só que o PIB, ele não indica tendência, ele é um indicador atrasado. Ou seja, quando a gente tem a foto do PIB, o PIB, por acaso, é um indicador bem atrasado, porque a captura dele demora bastante. Então, geralmente, você tem o PIB do ano anterior lá no final do primeiro trimestre do ano seguinte. Então, quando você está olhando para o PIB, ele já passou, ele não vai te indicar uma tendência. Mas ele é um indicador super importante para você garantir se o seu resultado foi o que para políticas do governo, políticas macroeconômicas, se o resultado foi atingido ou não. Então a gente poderia dizer, aqui fazendo uma analogia, que o PIB é um KPI do governo. Porém, e aí que eu acho super importante entender, como eu falei, os KPIs eles vão ser poucos até para a gente conseguir manter o foco e muito voltados para resultado. Só que, principalmente nesse mundo dinâmico que a gente vive, a gente precisa ter alguns indicadores que são indicadores de tendência. Então, são indicadores que a gente pode dizer que são antecessores. Eles vão antever, vão te indicar uma tendência. Porque se você quiser mexer no PIB, por exemplo, no exemplo que a gente está trazendo, não adianta você esperar apurar o PIB para depois fazer alguma coisa. Então, tem alguns indicadores que a gente ouve frequentemente no jornal, indicadores de índice de confiança da indústria, indicadores de investimento, nível de investimento da infraestrutura, são indicadores aqui, que não são os indicadores fim. O governo, na verdade, ele não quer necessariamente que a indústria esteja mais confiante, mas isso é um indicador que vai ter uma correlação grande com o PIB. Por quê? Porque quando a indústria está com um nível de segurança alto, isso tende a impactar no nível de investimento. E o nível de investimento tende a impactar no PIB no futuro. Então, acho que uma coisa importante que a gente tem que entender é, quando a gente estiver definindo KPIs, os KPIs têm que ser poucos e muito voltados para resultado fim, a finalidade mesmo daquilo. Mas isso não impede que a gente tenha alguns outros indicadores de tendência para mapear, para evitar que a gente esteja sempre olhando para o retrovisor. Tá bom. Bom, acho que aí ficou claro, né, gente? Por muitas vezes, os significados ou a utilização desses dois termos, eles se misturam, mas o que o Reinaldo está trazendo aqui é essa questão, né? O KPI é um resultado, é um olhar para trás, é um tirar a foto. E geralmente ele é utilizado para a questão de mensuração de resultado. E o indicador, você pode ter uma gama aí para te dar a tendência. E, mais uma vez, subsidiar a tomada de decisão. E engraçado, só trazendo um detalhe que eu estava vendo nessas discussões de indicadores, porque a gente fica, às vezes, muito preso aos nomes, e os nomes sempre mudam, né? Recentemente, eu vejo muitas pessoas que já não tratam de KPIs ou KPIs. Agora, um termo que está em voga, está em tendência, são os OKRs, né? E aí, recentemente, há um tempo atrás, eu fui pesquisar o que eram os OKRs, o que as pessoas falam tanto de empresas agile, ágeis e tudo mais. Os OKRs, e na verdade, quando você vai pesquisar, você pode fazer uma busca rápida na internet, é muito parecido. Eu, pelo menos, não consegui entender qual é a diferença. OKRs
Objectives Key Results. Até pelo nome você consegue entender que é muito... Semelhanças. É muito parecido. Só que o Google implementou, deu um nome diferente, como o Google é um direcionador de tendência, várias pessoas estão falando, não, agora a gente tem que falar de OKRs e não mais de KPIs. De KPIs, né? Eu acho que essa dica é válida para alguns temas, né? Porque por muitas vezes, como a gente falou ontem, a área de remuneração ela se distancia um pouco, ou as pessoas se distanciam um pouco dela por não entender o vocabulário. E aí não custa nada, gente. O próprio Google, que é o formador de opinião, ele também te ajuda na hora de identificar. E às vezes a gente imagina, pronto, olha, eu tô lá escutando o Reinaldo, achei que eu estava entendendo, mas agora apareceu uma palavrinha nova. E é como ele está falando, às vezes é só uma sofisticação, é uma pintadinha ali, uma douradinha de pílula que traz uma nomenclatura nova. Bom, vamos lá. Então, ainda falando sobre isso, né, indicadores e KPIs, de uma forma geral, por que você acha que é necessário a implementação? Qual a utilidade que mais te chama atenção aí para o público de RH? Primeiro ponto, acho que fala com o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Acho que as empresas elas precisam e elas vivem de resultado. E eu acho que nós, como profissionais, a gente precisa falar essa língua. Então, acho que a principal aplicação, o principal benefício do indicador é trazer uma forma de falar sobre resultado de forma muito objetiva e simples. Então, quando você estabelece um indicador, você consegue, de uma forma, mensurar e acompanhar se está melhorando ou não. Simples assim. Eu vejo muitas discussões ao redor de justificativos do como ou porquê, mas quando você estabelece uma meta de acordo com o indicador, fica muito simples você entender se você atingiu aquela meta ou se você não atingiu aquela meta. Para dar um exemplo ainda, sem mergulhar no mundo de RH, mas, por exemplo, é muito comum que as empresas tenham metas de lucro ou geração de caixa, um proxy, alguma coisa similar que tende a lucro. E é muito simples. Você falar, ok, a meta de lucro é 100 milhões, você consegue entender claramente se você atingiu ou se você não atingiu, ou inclusive se você superou, quantos por cento você superou daquela meta. Acho que traz uma objetividade grande para a discussão. Não é que vai resolver tudo, a gente estava discutindo outro dia, né? Porque às vezes a gente também acha que colocar como indicadores, é como se você colocasse uma varinha e você vai tornar todo o processo de acompanhamento de performance o mais justo possível. Tem um passo que antecede, que é o planejamento das metas, mas acho que ele traz bastante objetividade para avaliação. É puro e simples. Atingiu ou não atingiu, superou. E você consegue, inclusive, acompanhar a melhoria desse processo. Da performance. Então você fala, ok, atingiu um lucro de 100 milhões no ano 1, depois atingir um lucro de 110 milhões, depois atingir um lucro de 120. Então você consegue, inclusive, mensurar e comparar de forma objetiva a sua performance. Então eu acho o KPI, nesse aspecto, muito importante para isso. E trazer um pouco, e aí falando um pouco mais do ambiente de RH, que é o que a gente trata aqui, eu acho que traz um pouco mais de objetividade para as nossas discussões. Porque o RH não tem nenhum problema nisso, mas ele tem uma natureza bastante subjetiva, porque a gente lida com pessoas. Mas eu acho que a gente tem que estar atento para quê? Para que isso não seja um argumento ou uma desculpa para que a gente não traga objetividade para as nossas discussões. Porque a gente fala muito, eu vejo muitas pessoas falando, mas o RH é feito de pessoas, o RH lida com pessoas, então é muito difícil colocar uma métrica objetiva. Eu tenho muitas ressalvas em relação a isso, porque, por exemplo, a área de vendas e a área de marketing são áreas que lidam essencialmente com pessoas e com comportamento também, e elas conseguem trazer mergulhadas em KPIs, métricas, né? Questões muito objetivas. Então, eu acho que, óbvio, cada área tem a sua peculiaridade, mas eu acredito que vale muito a pena a gente investir em entender melhor como aplicar os indicadores na nossa área de RH. E aí, talvez, indo para o outro lado, que a gente falou dos KPIs, qual é a vantagem, qual é o benefício de você aplicar uma metodologia voltada
para KPIs, para KPIs dentro do RH. Então, o ponto 1 é você trazer uma discussão voltada para resultados, mas, por outro lado, como a gente estava comentando, eu acho que é importante a gente ter alguns indicadores de tendência também. Por quê? Justamente para a gente não correr o risco de ter sempre uma visão atrasada em relação ao resultado. Olhar o resultado é importante, mas você também precisa se antecipar aos resultados para você não estar sempre olhando para o retrovisor. E eu acho que um outro ponto que eu observei ao longo da minha trajetória, que é você falar de KPIs, você lidar com KPIs, trazendo de vantagem para o RH, e eu vejo que pouca gente se atenta, é a questão de comunicação, principalmente com os tomadores de decisão. Eu já passei algumas experiências onde trazer um KPI, cara, me ajudou muito a convencer na tomada de decisão. Porque traduz, né? Traduz melhor, você chega você alcança a alta direção ali para vender o projeto. E eu acho que um outro ponto também, que eu vejo muita gente de RH questionando ou reclamando, e é uma reclamação legítima, que poxa, mas todo mundo quer dar. RH é uma área que é parecido com o futebol, né? Todo mundo tem uma opinião sobre. Porque todo mundo, bem ou mal, entende de pessoas. Então você está sempre discutindo ali com outras pessoas que também entendem da sua área ou acham que entendem dessa área. Então, se você entra numa discussão ali simplesmente de opinião contra opinião, as chances são que isso vai se desgastar e não necessariamente a sua opinião vai prevalecer. Tem outras variáveis que influenciam muito nessa questão. E acho que quando você traz indicadores para a discussão, cara, um indicador, mais uma vez, não é que ele é absoluto, ele é uma verdade absoluta, mas ele traz muito mais objetividade para a discussão. Trazendo um exemplo concreto. Há alguns anos atrás, eu estava numa empresa discutindo a implementação de um processo um ciclo de revisão salarial anual. Uhum. A gente tinha um processo de revisão salarial que ele era disperso ao longo do ano, então era basicamente contra a demanda, o gestor pedia a solicitação de aumento de acordo com o que ele acreditava no momento que ele acreditava. E não necessariamente tinha uma regra, tinha uma discussão muito pontual, caso a caso ali, de cada caso com o RH, com o HRBP na ponta, a BP de RH que cuidava dessa área. E a gente começou uma discussão de simplificar e otimizar esse processo, e a nossa sugestão, na verdade, era trazer essa revisão para um momento único logo após a avaliação de desempenho. E a gente mostrou uma série de argumentos e tudo mais, só que os gestores estavam argumentando muito, dizendo, ok, mas não precisa fazer isso, a gente sabe fazer o nosso trabalho de gestão, a gente faz tudo mais. E aí estava naquela discussão muito minha opinião contra a opinião dos gestores, e no geral, a gente no RH é minoria, né? É um RH contra todas as áreas. Eu falei, cara, eu vou pensar numa outra forma. E eu montei um indicador de correlação entre nota de avaliação de desempenho e percentual de aumento. Na época eu chamei de índice de meritocracia. E aí, acho que, cara, isso foi matador, porque eu mostrei num índice. O índice era relativamente complexo de entender, não cobria todos os pré-requisitos de um indicador, mas quando eu botei esse índice e plotei num gráfico, a curva de correlação entre o percentual de aumento e a nota de avaliação de performance ficou notório. Era uma coisa assim, não existe, a correlação era próxima de zero, era 4%, que é próximo, que significa que uma coisa não tem nada a ver com a outra, basicamente. O percentual de aumento que você vai receber estavam descasados, totalmente descasados. O que é bem comum de acontecer. Exatamente. E era uma coisa que ficou muito claro, e aí eu tive a vantagem de estar trocando com gestores que eram, na sua maioria, engenheiros. Então, quando mostrou o gráfico ali, cara, parou a discussão na hora. Parou. Também começou. Desculpa aí, mas esse é um ponto, eu acho importante também. A gente, como RH, ter a noção de como funciona a tomada de decisão do outro. No geral, o RH está dentro de uma indústria e, no geral, essa indústria ela está capitaneada ali por pessoas não de RH.
Então, como vender projeto, como vender informações ou, enfim, programas que a gente queira implementar. Acho que o seu exemplo é muito claro. Você traz um número e aí toda a subjetividade ela é traduzida. E a discussão vai para um outro patamar mesmo, né? Você consegue chamar a atenção de quem precisa para realmente pensar em produtividade, não no subjetivo de que, ok, né, no seu caso aí, não, mas quando eu precisar ter aumento, eu sei pedir, eu sei a hora que eu tenho que indicar, eu sei o que fazer, a mesma coisa em avaliação de desempenho. E aí você traduz isso graficamente, outro nível de discussão, né? E acho que você tocou num ponto que é muito importante, tem vários estudos que mostram sobre comunicação a importância de você capturar a atenção da sua audiência de uma forma rápida. E os processos de RH, no geral, como são complexos, às vezes você toma muito tempo para explicar o processo ou para explicar o conceito. E o indicador te dá essa vantagem, que é você mostrar um número, por mais que você tenha que depois explicar, porque principalmente quando o indicador não mostra o que a audiência está esperando, a reação, no geral, é de questionar o indicador. Então, provavelmente, depois você vai precisar de um tempo para explicar um pouco melhor. Mas você já capturou a atenção. Você mostrou o número e você falou, olha, isso aqui não está errado, ou isso aqui não funciona, ou isso aqui tem uma oportunidade de melhoria. Por quê? Porque a meta era 30% e a gente era 30%, a gente está em 4%. Você capturou a atenção do cara. A partir dali, você consegue explicar o seu conceito, a sua proposta, você já tem a audiência do seu lado. Então, acho que essa questão do indicador, ele ter a capacidade de resumir e sintetizar uma ideia complexa, cara, é muito poderoso. É a chave, né? É chave, é muito poderoso e ajuda muito a gente como profissional de RH. Acho que é bem importante. E depois de implementado, né, o próprio indicador, você divulgar o acompanhamento, ele já se torna autoexplicativo, né? Acho que a chave mesmo é fazer uma boa implementação. E aí quero que você explique um pouquinho, né? Ou traga exemplos, mas enfim, falar como que implementar, de onde surge, a ideia vem de uma demanda, a partir do quê, e como que se faz, então, uma implementação de indicadores ou KPIs de performance para RH. A gente está bem sintonizado com a audiência. A Cláudia acabou de perguntar como fazer o KPI, né? Eu acho que é uma pergunta, cara, muito pertinente. Como montar esse KPI? Porque às vezes, eu vejo que muitas vezes a gente fica muito focado em qual o cálculo do KPI, ou seja, o como, e acaba se esquecendo da origem. Acaba deixando de lado a origem, que para mim é o mais importante. Antes de você discutir como vou medir alguma coisa, eu acho que você tem que entender o que eu vou medir, né? E o que é relevante eu medir. E aí, voltando um passo atrás do que a gente estava comentando, da importância dos KPIs de medirem, de acompanhar as metas, a gente tem que entender. Primeira coisa, uma parte um pouco mais filosófica, que é, ok, qual a estratégia da empresa? Então, uma vez que você entende qual a estratégia da empresa, depois, com base nisso, você vai decidir. Ok, agora que eu já entendi qual é a estratégia da empresa, vamos dizer que a estratégia da empresa é crescimento de mercado. Então, uma métrica que seria relativamente intuitiva de fazer, não estou dizendo que é esse o melhor caminho, mas um KPI seja crescimento de market share, de participação de mercado. Então, ok, esse é um KPI. E depois disso, você vai discutir como você vai medir, qual é a melhor forma, qual é a melhor ferramenta, qual a melhor captura de dados, qual a melhor base de dados para isso. Mas o ponto de partida tem que ser definir qual é a estratégia da empresa e depois como você vai medir, que tipo de métrica você pode usar para entender se a gente está se aproximando ou se distanciando daquele objetivo, daquele resultado. Eu acho que esse é o ponto de partida de uma definição de KPI. E aí, passando um pouco para o como, que eu acho que não é menos importante, mas ele só vai funcionar se você definir bem esse primeiro passo, é você procurar um como que seja simples.
Acho que duas coisas são muito Uhum. importantes no como. Acho que, uma coisa que seja, você precisa definir um cálculo ou uma métrica que seja o mais simples possível, eventualmente não vai ser tão simples quanto você gostaria, mas eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade como guia, como direção. Cara, o indicador tem que ser o mais simples possível, para que as pessoas consigam entender esse processo. Eu traria um outro ponto aí. Você colocou, o primeiro é saber o que a gente quer medir, para depois partir para o como medir. Eu colocaria também, não sei se você concorda, um para que medir. Eu digo isso por experiência, em algum momento, no meio de processo de ISO, em alguma das empresas que eu participei, enquanto RH ser chamada a melhorar o processo e trazer indicadores para serem mensurados, por algum tempo o RH administrava aquilo como um proforma. Deixa eu ir lá, vou pegar um turnover, que é um indicador mais rotineiro aí de RH, ou vou pegar, deixa eu ver o que eu estou bem na fita, né? Deixa eu pegar meu índice de treinamento. E de verdade, assim, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o próprio exercício, né, seja para uma ISO ou não, ou alguma empresa que você trabalhe e não necessariamente seja certificado ou esteja buscando a certificação, você precisa ter clareza para que você quer medir. Porque medir por medir não leva ninguém a lugar nenhum. Então, assim, Exato. até os clichês, até os indicadores clichês, né? Que seja um turnover, que seja eficácia de treinamento, aqueles mais comuns. A sua empresa vai fazer uso disso? Você vai fazer uso disso? Você como RH, né? Você, o seu time, vocês vão preparar um plano de ação ou é simplesmente um número que segue uma tabelinha que fica verde, Para entregar para o amarela auditor, ou né? vermelha para chegar para um auditor? Então, eu acho que o para quê é bem relevante. Em algum momento a gente como RH se perde um pouco nisso. Então, é o indicador porque é o indicador. Então, às vezes, né, se você é uma subsidiária, a matriz está me pedindo, ou se você tem mesmo a alta direção, a presidência, o CEO próximo, não, é porque ele gosta de ver, foi sempre assim, foi sempre mandado assim. Questiona, porque se aquilo não gera qualidade, não gera processo de melhoria contínua, provavelmente você pode estar fazendo à toa. E por algumas vezes, assim, informações chegaram na minha mão. Eu lembro de ter falado isso em alguma live, não sei se na sua, talvez na sua, eu cobrindo um outro profissional de folha, por conta de férias e tal, chegou uma informação ali, eu transformei num KPI e o negócio depois tinha uma utilidade que ele era aguardado, assim, a diretoria ficava esperando o indicador chegar. Então, de fato, a gente tem uma mente aberta, primeiro para trabalhar com o que faz sentido, então também colocar, se questionar, KPIs que estejam, desde que eu entrei aqui tá assim. Vamos cutucar também as lideranças, né? Gente, a gente usa isso para alguma coisa, ainda está fazendo sentido? E, ao mesmo tempo, também pegar informações que chegam, e aí RH é a área que mais transita informação aí, e transformar ela em indicadores ou KPIs de performance que façam sentido, que tragam depois direcionamento. Eu concordo totalmente. Acho que é um ponto super importante. E eu acho que a origem disso, uma das origens, que era o segundo ponto que eu ia comentar sobre o que é importante no como, recapitulando, é a gente procurar o mais simples, perseguir a simplicidade do KPI como meta, assim, quase que de uma forma obsessiva. E um outro é a gente entender, acho que a gente até falou um pouco ontem na live, falando sobre remuneração variável. Entender que a métrica não é nossa. E não tem que ser uma métrica ou um indicador que dependa 100% dos nossos resultados, que a gente tenha total controle sobre ela. Eu vou falar do RH porque é a realidade que eu conheço, mas eu entendo que é uma discussão que acontece em todas as áreas. Vamos colocar, por exemplo, uma métrica, um KPI de RH
falar o mais comum, de turnover, que nem é tão polêmico. Vamos botar um KPI de turnover para o RH? O RH é o dono do KPI de turnover? Geralmente a resposta que vem é falar, não, porque eu não tenho como controlar o turnover. O turnover tem questões de mercado, se a economia estiver aquecida, vai impactar no turnover. Ah, se o gestor é ruim, se eu tenho uma liderança ruim, isso vai impactar no turnover. A questão da liderança ruim, acho que é até mais complicada, porque eu acho que a liderança Esbarra no ruim, RH também. esbarra também no RH. Vamos falar da questão de mercado. Ok, mas assim, KPI, como a gente falou, ele não necessariamente tem que estar sob o seu controle. O KPI é uma métrica para entender se a empresa está caminhando em direção ao objetivo dela. E se o turnover, por algum motivo, foi entendido que é uma métrica importante, vamos assumir que para dar um exemplo concreto, vamos assumir que é uma empresa de consultoria. Cara, uma empresa de consultoria é uma empresa que o capital intelectual é um ativo chave, é um ativo muito estratégico para a empresa. Então, retenção de conhecimento, retenção de capital intelectual é crítico para essa empresa, para a estratégia dela futura. Então, o turnover tem que estar no KPI dessa empresa. E aí não interessa se o RH tem controle total ou não, não interessa se a empresa tem controle total ou não. O que a gente tem que fazer é o que a gente faz dentro do que a gente tem controle para influenciar. Então, acho que complementando o que você disse, a gente ter muita clareza de qual é a meta, por que a gente está acompanhando esse KPI, isso que é acompanhando, independente dele estar dentro do 100% dentro do nosso resultado ou não. Porque senão vai entrar numa outra coisa que eu vejo que é um erro muito comum quando a gente está estabelecendo KPIs, que é criar KPIs que medem esforço e não medem resultado. Mais uma vez, eu vou falar de RH porque é a área que eu conheço, mas eu já vi diversas empresas que medem qual o KPI de RH? Horas de treinamento. Cara, nenhum problema em medir horas de treinamento, mas talvez até tenha uma explicação para isso. Mas horas de treinamento, no geral, é um indicador que vai medir o seu esforço. Não necessariamente não, resultado. Vai medir resultado. Qual é o resultado que você quer? O resultado é ter pessoas capacitadas. O resultado é, digamos, o processo de certificação da ISO tem muito disso, né? Qual é o conhecimento, qualidade no cliente, capacitação é muito importante. Então, talvez você tenha que medir qual é o nível de adesão dos colaboradores versus a matriz de conhecimento que eles precisam ter. Se eles precisam ter 100 cursos e eles foram treinados em 95, o percentual de adesão é de 95%. Porque a hora de treinamento pode dizer, inclusive, que você está investindo, pode te levar a crer. Pode te levar a crer e pode te levar a investir mal o dinheiro da companhia. Porque se você está medindo que quanto mais horas você faz, melhor é o seu indicador, você vai colocar a pessoa para fazer inúmeras horas, independente de qual ganho que a empresa está tendo. Você pode levar a um gasto ineficiente de recursos. Desperdício, né? De tempo e dinheiro, né? Exatamente, de tempo e dinheiro. Então, acho que é um ponto super relevante da gente ter indicadores que sejam não só mensuráveis, que eu vejo que a preocupação que sejam indicadores mensuráveis é uma preocupação muito grande. Que sejam objetivos, que sejam mensuráveis. Mas eu não vejo essa mesma preocupação que eles sejam lá pensando na classificação Smart, que eles sejam necessariamente relevantes. Eu acredito que ser relevante é muito mais importante do que ser mensurável. De nada adianta um indicador que ele é super mensurável, super objetivo, mas ele não é relevante. Vai gerar ineficiência, vai gerar descrédito e não vai te levar a muitos lugares. E aí, Sim. Pegando um gancho numa fala sua, que estava comentando já, passando talvez para o passo para a etapa de administração desses KPIs, é a questão da comunicação e transparência dos KPIs. Eu vejo que é um aspecto extremamente importante. Eu sou suspeito para falar, porque desde o ponto de vista de remuneração, que é até um ponto mais polêmico, eu vejo muito valor e defendo muito a transparência dos processos para que todos tenham visibilidade, mas acho que especialmente em KPIs, em KPIs, isso é chave. Por quê? Porque acho que acaba gerando um contexto, e aí a gente tem falado também nesse ambiente de empresas ágeis, de empresas que têm menos controles e cuidam mais do contexto. E eu acho que de nada adianta você ter, ou de nada adianta talvez seja muito radical, mas é pouco efetivo você ter um KPI, um KPI que seja
relevante, que seja mensurável, que seja acompanhado, se as pessoas não têm visibilidade daquilo. Eu acho que quando você dá transparência para aquilo, você gera um contexto quase que, não sei se é a melhor palavra, mas quase que coercivo. Te obriga as pessoas que estão cuidando daquele KPI a perseguirem aquela meta, aquele objetivo. A gente estava falando lá no começo, uma das primeiras lives do RH da quarentena, não sei se você vai lembrar, mas falando com a Monique, se eu não me engano, que é uma pessoa que fala de treinamento, de educação para RH, e ela falando do quão é importante, quando a gente trata, inclusive, de metas pessoais, a gente dá visibilidade para as pessoas. Quão importante é a gente falar, se eu tenho uma meta de... Vou dar um exemplo meu. Quando eu criei o canal, eu tinha uma meta de colocar os indicadores, eu tinha uma meta de gerar pelo menos um vídeo por semana. E aí, entendendo que o ser humano tem essa tendência de procrastinar, o que eu fiz? Eu assumi um compromisso público, gravei um vídeo, eu falei, gente, faço ou não faço, não sei se eu faço. Eu falei, não, vou fazer porque isso vai me obrigar a fazer. E eu gravei um vídeo, botando lá na internet, no Facebook, no Instagram, falando, não, isso aqui é porque eu estou criando o Alta Performance e eu estou assumindo compromisso com vocês de postar um vídeo por semana. Inclusive, eu não consegui postar nas primeiras 3 semanas, porque eu tive problema com a edição, foi muito mais complicado do que eu imaginava. KPI vermelho. Mas aquela questão, o fato de saber que aquele compromisso era público, que era transparente para todo mundo, por mais que muita gente não estivesse nem ligando para isso, cara, me gerava um desconforto que me obrigava a perseguir aquele objetivo, aquela métrica de fazer um vídeo por semana, pelo menos. Agora eu estou fazendo bem mais. Mas eu acho que essa questão do compromisso é importante. E aí, transportando para a empresa, é muito por aí. Quando você dá visibilidade que os KPIs estão lá e você está vendo se você está dentro ou fora da meta, isso gera um desconforto que eu acredito que seja muito produtivo. Gera um desconforto que faz com que as pessoas persigam aquele KPI e gera um contexto favorável à performance. Porque uma vez que as pessoas entendam isso, elas vão perseguir aquele indicador. A gente pode chamar, então, o indicador, assim como chamamos ontem a remuneração variável, como mais um elemento da caixinha de ferramentas, né, do RH. Mais um direcionador, mais um impulsionador de comportamentos, né? No geral, tende a querer extrair a produtividade. Eu consegui ver uma pergunta aqui, que é qual é a análise que a gente costuma fazer na construção de um KPI. Bom, vou trazer um pouquinho da minha experiência e depois o Reinaldo complementa também com a dele. Perfeito. Bom, acho que o que tem em comum, assim, entre análises feitas para a construção de KPI, e aí, eu repito, gente, é um processo, tá? A gente não nasce assim, né, tendo ideias, né? A gente não acorda e, opa, uma vez ou outra eu já tive isso, mas é raro. É depois de longos processos, você entendendo bastante, principalmente onde você está atuando, qual empresa você está trabalhando ou qual empresa você busca atuar e tentar mirar sempre nessa objetividade. A gente, como RH, tende a levar para os tomadores de decisão uma comunicação não muito clara, um pouco mais subjetiva, muito mais na linha do bom senso. Não faz todo sentido a gente investir isso e aquilo. E às vezes para o cara não, ele está ali preocupado, né? E como deve estar com o resultado financeiro da empresa, enfim, com questões mais numéricas. Então, querer perseguir um raciocínio e uma exposição de ideias objetiva é meio caminho andado. E o outro passo, uma análise que eu costumo fazer, também aí depois de anos de experiência, é o que viria depois do KPI. Então, que eu também já comentei aqui, né? É o para quê? Para quê no sentido de faz sentido eu parar e analisar esse número e o que eu vou fazer com isso, tá? Aí eu faço um paralelo, assim, fugindo rapidinho, mas nessa linha são as pesquisas de clima, né? Se a gente, como RH, se propõe a fazer uma pesquisa de clima, um indicador, um KPI que seja, a gente tem que ter clareza de que
independente do resultado que venha, bom ou ruim, a gente tem que estar disposto a arregaçar as mangas e fazer alguma coisa com aquilo. Então, na jornada, esses foram 2 pontos assim, de análise que eu me lembro que são mais claros para mim. Me preocupar se o KPI vai fazer sentido, para que eu estou fazendo e o que eu vou querer fazer com ele depois. Mas acho que um ponto que é super importante para analisar, que eu procuro olhar, e eu vejo que nem todo mundo faz, é olhar para o KPI, para o objetivo do KPI, olhar para a razão do KPI, mas não necessariamente pelo olhar do RH. Olhar para o KPI pelo olhar do negócio, entendendo que, como você comentou, o KPI, a gente precisa entender que o KPI, ou o entendimento de KPI, a implementação do KPI, é uma ferramenta na mão do RH. E é uma ferramenta para solução de problemas. E não necessariamente é uma solução de problema do RH. Acho que isso a gente precisa ter claro de uma forma geral. Assim. Quando a gente está solucionando os nossos problemas, dificilmente a gente está gerando valor. Então, assim, é importante, óbvio, é importante a gente solucionar os nossos problemas, mas se a gente está dentro da empresa, a gente está atendendo ao negócio. Então, é importante quando você montar um KPI e falar, cara, ok, quem está interessado nesse KPI? É o RH ou é o negócio? Exato. Eu acho que isso é uma análise importante da gente ter. Aqui tem a participação da Monique, ela dizendo, né, como você disse antes, às vezes um gráfico salva a reunião, por prender a atenção de quem tem dificuldade de entender um primeiro discurso. É quando a gente se adapta ao público e aos poucos descobrimos a melhor linguagem a se usar. Você acaba pegando todos quase com o discurso e com o KPI, com objetividade. E eu acho que vale aqui trazer o detalhe, né? Monique é hoje uma prestadora de serviços para empresas, né? E aí acredito que a grande interlocução dela seja com pessoas de RH que tenham que vender o projeto internamente. Então, a gente está falando muito aqui de profissionais de RH, mas o quanto essa visão ela é válida para o seu negócio, né? Independente do que seja, você precisa capturar a atenção do seu cliente. Então, vai falar com uma linguagem subjetiva para uma pessoa extremamente racional, objetiva e numérica? Não vai encaixar. Da mesma forma, se você tiver um cliente extremamente subjetivo, muito mais pegado à questão de desenvolvimento de soft skill, talvez você trazer gráfico, ROI e métricas dê uma distanciada. Então, o segredo vai ser sempre levar o que você pretende da melhor forma. E não tenho dúvidas que para a tarefa de RH e para outras, aí, como a gente está vendo a Monique dizer, a objetividade vale a pena, né? Porque independente do perfil que você tenha, hoje em dia ninguém tem muito tempo sobrando. Então, tudo que facilite a comunicação entre duas pessoas vale a pena. Porque acho que talvez não seja nem tanto só objetividade. Como você falou, as pessoas são diferentes. Mas acho que a simplicidade na comunicação, cara, facilita muito. Porque toda vez que você gera dúvida no seu interlocutor, isso vai dificultar o seu processo de comunicação. Sim. Se você tem uma coisa que é muito complexa, isso vai gerar desconfiança e isso tem um termo que a gente escuta em marketing. Eu me interesso bastante pelo conteúdo de marketing. Então tem um termo que se fala em marketing que fala complicação desvende. Se você chega numa... Se você não entende o produto, você não compra. Você pode, o ser humano ele já tem uma tendência de procrastinar decisões de compra. Vamos falar de decisão de compra, que é uma coisa mais objetiva. E no final do dia, quando a gente está falando de um projeto, de implementação de um projeto, a gente está falando de venda. Então, se você complica muito, complicação, tenha isso em mente, complicação desvende. E o KPI, ele tende a simplificar. Você precisa conseguir passar a sua mensagem nos primeiros, 2 minutos, pelo menos. Óbvio, depende do meio, se você está numa reunião é um pouco mais, se você está aqui na internet, tem algumas métricas que dizem que você precisa passar a sua mensagem nos primeiros 15 segundos do conteúdo, que aí, ok, você primeiro passa a mensagem em geral, de uma forma simples, e depois você explica, porque aí você já capturou a atenção da audiência. É até aquela
o incentivo que dão ao pitch elevator, né? Você conseguir se vender ali no tempinho que o elevador se move. A Monique ainda aqui participando, ela está trazendo aqui, né? Essa barreira que encontrei com os profissionais de RH que acompanhei, pois na siderurgia e no ramo industrial, os gerentes e heads não conseguem se ater na reunião, às vezes. Esse é um ponto importante, né? Se a gente tem que vender o KPI no geral, uma boa apresentação no geral, ela já nos dá uma porta de entrada e a gente consegue, a partir daí, explicar nossas ideias. Acho que na minha experiência, nenhum gestor, tomador de decisão mais estratégico, na verdade, as pessoas no geral têm muito pouco tempo, né? Então, se você não consegue Claro. mostrar logo por que é importante você falar sobre aquilo, as chances são que você vai perder a sua audiência. E aí, falando disso, a gente falou então um pouquinho do que nos leva a implementar, o que a gente costuma prestar mais atenção na hora de puxar um KPI, né? Validar um KPI, a implementação de KPI, mas vamos também falar dos insucessos, né? As cascas de banana que a gente encontra aí no meio do caminho, né? Quais erros são comuns, ou que a gente já tenha passado, ou que a gente já tenha visto na definição de indicadores e KPIs? A gente acabou falando um pouco nas outras perguntas, mas o que eu apontaria como os principais erros na hora de definir um KPI são KPI ou indicador. Né? Primeiro são se restringir a indicadores que você tenha total controle sobre o resultado, ou seja, que o resultado daquele indicador vai depender única e exclusivamente do seu trabalho ou do seu esforço. Por que eu acredito que isso é um erro comum e um erro crítico? Porque quando você se restringe a isso, muito provavelmente você vai se restringir a indicadores que são extremamente operacionais e não são relevantes. Então, por exemplo, vamos pensar dentro do ambiente de RH, um indicador de remuneração que está total no controle de remuneração. Vamos pensar no indicador que seja número de aumentos salariais dentro da política, por exemplo. Ok, é um indicador mensurável, é um indicador bastante objetivo, bastante dentro do círculo de influência ali da área de remuneração, talvez dentro do BP, mas bastante dentro de RH, vamos dizer assim, vamos definir. Só que quão relevante principalmente para o negócio e para o cliente, porque aí eu vou entrar no segundo erro que eu vejo como comum, mas que está atrelado a esse primeiro, que a gente também comentou, que é você definir indicadores que são relevantes para você, mas não são relevantes para o negócio ou para os seus clientes internos. Exato. Ok, super importante. Legal, tô 100% dos aumentos, tô verdinho, 100% dos aumentos foram dentro da política que eu criei. Ok, mas qual o valor que você gerou em relação a isso? No que você contribuiu com os indicadores estratégicos da empresa? Você está verde, mas a empresa está no vermelho. Não adiantou Exato. Muita coisa. Então, esses dois erros, eu vejo são erros assim, críticos e muito relevantes na hora de você definir os indicadores. E o terceiro a gente também comentou já, que é você não manter um fluxo de comunicação em relação aos indicadores. E aí, comunicação, acho que para a gente ter uma comunicação efetiva, trazer um exemplo mais concreto, não é só comunicar, não é só informar. Acho que a gente precisa ter clareza disso. Comunicar implica em você se responsabilizar pelo que o outro entenda. Você precisa ter indicadores simples, indicadores que comuniquem bem. E aí, para tangibilizar um pouco melhor, o que são indicadores simples de acordo com a minha experiência? Você ter um indicador, no geral, um gráfico de acompanhamento que dê uma noção não só de foto, mas uma noção do filme, do indicador. Uhum. Você ter algum elemento no seu gráfico ali que aponte, inclusive, se o objetivo desse indicador é subir ou baixar. Isso parece muito básico e muito simples, mas eu vejo muita gente pecando nisso. Você tem um indicador lá que mostra, o gráfico está subindo. E aí, no geral, você vai achar, que legal, né? O indicador está subindo, é ótimo. Mas aí, digamos que esse indicador é custo de conversão de matéria-prima. Dentro de indústria é um indicador comum. Está subindo e isso é péssimo. Uhum. Isso é péssimo. E aí, ou seja, você não conseguiu comunicar. Você informou muito bem que você tem um indicador
que é de custo de conversão, ele está subindo, está acima da meta, você tem ali a linha de meta, está acima da meta, só que você não conseguiu comunicar se ele está bom ou ruim. Ou se, qual é o objetivo desse indicador. Então, você ter um elemento ali visual que aponte se o objetivo do indicador é subir ou descer, por exemplo, é essencial. E, por fim, para simplificar a comunicação, o que você falou, um sinalzinho do verde, amarelo, vermelho. Ok, ele tá bem, está dentro da meta, com perigo de sair da meta, ou ele está fora da meta. Eu acho que coisas simples que facilitam muito a comunicação dessa ferramenta. Bom, e deixa eu trazer alguns exemplos também do que eu me lembro aí de erros comuns. E ainda naquela lógica de avaliar antes o que faz sentido ou não, né? Então, a gente falou aqui, usamos em alguns momentos o exemplo do turnover, né? Que é a quantidade de saídas versus a entrada de funcionários na empresa. E esse é um clássico de RH, né? No geral, você entra assim, já alguém faz essa continha. Em algum momento, também nessa minha caminhada aí, trabalhei dentro de uma empresa que tinha um nicho de call center, não um call center para outras empresas, mas dentro do próprio produto dela, ela primarizava, não sei se isso ainda é assim, acredito que não, bem raro a gente ver um call center interno, mas enfim, ela destinava parte da sua força de trabalho para fazer essa atuação de call center. E aí, um indicador que tinha no RH era o de turnover. Porque faz todo sentido, todo mundo calcula turnover aqui. Quando chegava, separava, fazia, claro, um da empresa inteira e fazia por departamentos, por diretorias, superintendências, na verdade, na hora. Quando chegava na superintendência de atendimento, que é onde tinha esse polo de call center, o número era totalmente descolado da média da empresa. Por quê? Eram vagas de início de carreira. Eram part-time, então era aquele jovem que estudava, fazia, e era normal para aquilo. Até a dinâmica de treinamento, de reciclagem, já era com uma margem prevendo que não tinha fidelidade ali, né? Era um primeiro emprego. E aí esse é um erro, porque, não, mas toda a empresa está com um indicador ótimo, aquela área tem problema. Não tem problema, é a forma do negócio dela. Então, ok, você parar para entender, você parar para criar, mas entender se aquilo faz sentido ou não. Então, não ir nos KPIs da moda, né? E também não criar KPIs, esse é outro exemplo, assim, também já vivi, de criação de KPI para ficar verde. Não faz nenhum sentido. Parar para medir coisas que você sabe, né? Como você falou, de remuneração, então vou colocar aumentos dentro da política. Isso é o que você já deveria fazer. O KPI não serve para ser um auditor do seu próprio trabalho. Então, esses são alguns escorregões aí que é mais comum do que a gente imagina. Medir coisas que não fazem sentido e implementar KPIs que, na verdade, só mostram o que a gente já sabe que tá ok. Pessoal, então, perfeito. Tá fechando aqui, só para a gente não ser cortado de repente. Agradecer a Rafa. A gente vai fazer um post perguntando até feedback de vocês para saber qual a dinâmica, qual a avaliação de vocês sobre essa dinâmica. Esse formato, né? Exatamente. E uma coisa que eu comentei ontem, compartilhem, por favor, com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo seja relevante. Eu acho que é super importante a gente compartilhar conhecimento. Então, pedir para dar um print daqui, compartilha no seu perfil um insight que você está levando daqui que seja relevante. Então,